Então, gente, continuando, uma coisa que eu aprendi, gente, é o quanto é fundamental ter uma reserva de emergência, sério. É que eu sigo uma estratégia, né? Eu criei uma estratégia do seguinte, já vai um certo tempo que sempre que eu recebo o meu salário, né? Olá, pessoal. Antes de começar o vídeo, gente, eu queria fazer um anúncio rápido. Dia 10 de junho estará programado o vídeo em que eu falo minha experiência de ter feito a punção, tá? A punção das mamas. Então, eu vou falar um pouquinho minha experiência, se doeu, se não doeu, quanto foi, entendeu? Então, eu deixei bem organizado, né? Para que eu possa organizar melhor os episódios, né? Porque é uma série em que eu falo um pouquinho minha experiência, né? De estar, tipo, minha primeira pulsão na vida, né? Então, é, será a sexta parte em que eu estarei contando minha experiência sobre a pulsão. Então, a sexta parte do episódio, vai ter outras partes? Vai ter, né? Mas eu já queria deixar, né? Esse gostinho, né? De como foi. E conto com vocês por lá, tá bom? Até lá! Então, pessoal, esse é um vídeo introdutório. Eu acabei me confundindo, falei quarta parte, não, essa é a quinta parte da série de vídeos O Nódulo, né, em que eu falo um pouquinho minha experiência sobre o nódulo. Essa é a introdução da gravação, né, que eu tinha falado quarta parte, mas não, já é a quinta parte. E talvez você veja esse vídeo em maio ou junho, ou julho, talvez você esteja vendo esse áudio, essa gravação nos meses seguintes, mas eu gravei em abril. Eu gravei esse áudio em 12 de abril de 2020, né? Só para ficar bem lembrado. No domingo eu estava gravando esse áudio, justamente, gente, para falar um pouquinho sobre o que eu aprendi com isso, né? O que eu aprendi durante essa fase, né? Que eu tive de fazer consulta, exame, né? Para detectar o nódulo, o que é que estava acontecendo. E eu vou contar agora para vocês, né? Nesse diário, lembrando que o web diário aqui eu conto um pouquinho como se fosse um diário de verdade, né? Eu te conto um pouquinho o que eu sinto, os meus pensamentos e coloco aqui, né, como um diário, tá? Então, eu vou contar para vocês agora o que é que eu aprendi nessa fase, né? Tendo que fazer exame, consulta, tá bom? Espero que gostem do vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Para você que já acompanha aqui, né, essa série de vídeos em que eu falo um pouquinho sobre a minha experiência, né, de estar lidando com o nódulo, né? Essa é a quarta parte. Gente, hoje eu vou falar o que eu aprendi com isso, né? O que eu aprendi com isso que está me ocorrendo, tá? Então, uma coisa que eu aprendi, gente, com isso, né, essa quarta parte, eu gravei esse áudio dia 12 de abril, não, né, dia 12 de abril, mas talvez você esteja vendo esse vídeo em maio ou em junho, tá? Porque eu sigo um, uma organização, né, eu posto nas quartas-feiras esses vídeos, que é no quadro Web Diário de Quarta, então eu já deixo organizado nas quartas-feiras. Nas próximas quartas-feiras eu já deixo organizado, já deixo programado para ficar mais organizado, né? Essa foi uma maneira que eu encontrei quando eu estou contando algo que faz parte, né? Alguma coisa que eu reúno, como se fosse um diário, onde eu conto algumas coisas que me acontecem. E, gente, prosseguindo, né? Não queria ter interrompido o assunto. Então, gente, continuando, uma coisa que eu aprendi, gente, é o quanto é fundamental ter uma reserva de emergência, sério. Que eu sigo uma estratégia, né? Eu criei uma estratégia do seguinte, já vai um certo tempo que sempre que eu recebo o meu salário, né? Tipo, para quem recebe pouco salário, né? É importante ter uma reserva. Todo mês eu reservava tanto para corretora, tanto para poupança e uma parte eu deixava guardado num cofrinho, tá? Então, essa parte todo mês eu já reservava num cofrinho, e na verdade reservo, né? Eu sempre tenho um cofrinho por perto
E todo mês eu fazia o possível para guardar uma parte só para alguma eventualidade, alguma emergência. Enquanto não, eu já guardava também na corretora, tá? Eu já reservo um bom tempo na corretora, né? Então, assim, tipo, a maior parte fica na minha conta na corretora e outra parte na poupança, né? Então já é uma boa maneira de eu não ter que estar pegando diretamente de lá da minha conta. Então já tinha um cofrinho por perto. E foi muito útil, gente, está sendo muito útil. E durante esse tempo em que eu fui fazendo um exame, consulta, aí foi, né, eu tive que pegar das minhas reservas, né, eu tive que pegar lá da minha reservinha que eu já vinha juntando há um bom tempo. E foi fundamental, né, porque muitas vezes se você faz consulta ou exame particular, você não tem convênio, né, é, é tudo à vista, né? Não tem como passar no cartão, tá? Então eu acho que foi fundamental e é fundamental a gente sempre dar mais valor a isso, à saúde, né? Então é sempre muito importante ter um cofrinho para alguma coisa eventual, tipo você precisa fazer um exame, uma consulta. Então foi fundamental eu ter reservado no meu cofrinho, né? Porque já fica à mão é bem diferente de ter que guardar na conta, né? Então já fiz o possível. E claro, eu vim reservando, mas só que não é uma grande quantidade no cofrinho, sabe? Eu vou precisar agora fazer esse exame de punção e eu não tenho tanta economia no meu cofrinho, né? Eu teria que pedir a minha mãe, né? Mas já foi um bom começo eu ter feito isso, porque eu tive que marcar consulta, eu já tive que fazer exame, aí o retorno, né, eu não precisava pagar. Então, só de fazer consulta com a ginecologista e, e fazer o exame de pélvica e mamária, eu acho que foi quase 400, eu acredito. Não sei, eu acho que foi 200, acredito eu. Aí eu dei o retorno, que é de graça, né? Tipo, o retorno tipo, cobre o mês, né? Que você fez a consulta, já cobre o mês. Aí eu fiz outra consulta com o mastologista. Aí já foram 300, acredito. Então até aí já foi uma boa parte, né? Do que eu reservei. Então eu achei fundamental. Foi isso uma das coisas que eu aprendi durante esse tempo, né? Porque nesses tempos que você tem uma emergência, é sempre muito importante você ter uma reserva, claro, né? É, então eu fiz bem, né? Porque, tipo, agora com, é, com esse exame que eu tenho que fazer agora da punção, eu não sei como é que vai ser daqui em diante, né? Eu não sei como é que vai ser daqui em diante, mas tipo, minha reserva que eu já tenho feito já tá quase se esgotando, sabe? A reserva que eu tenho, né, comigo. Porque eu tenho uma poupança que é para emergência também, mas o meu alvo, minha meta é construir a reserva de emergência para 12 meses, né? Eu não tenho, né? Eu não tenho essa reserva na minha corretora, tá? Eu posso ter começado lá em 2015, né? Eu já comecei a construir minha reserva desde 2015, mas ainda não é, eu não cheguei na meta, tá? Eu ainda não cheguei, eu não alcancei a meta, né? Mas eu vou continuar, né? Mas, tipo, eu já tendo essa estratégia, né, de não só reservar tudo na corretora, foi uma boa, sabe? Porque já faz um tempo que eu vinha juntando, só que foi pouco, né? Não foi lá tanta coisa, até para esses exames que eu tive que fazer, né? Para ter um diagnóstico, né? Ainda vou, né, começar a ter um diagnóstico ainda, né? E não vai ser barato, né? Fazer a punção e ele por lá vai fazer outro exame novamente, né? Uma outra ultra, acredito ele vai fazer outra ultra em mim e finalmente a punção, né? Para coleta de material, né? Então é isso, gente. É isso que eu aprendi com isso, com essa maratona que está acontecendo agora, né? É,
é isso que eu aprendi, que é sempre fundamental a gente ter uma reserva, principalmente quando a gente se dá conta que é com a saúde, né? A saúde é em primeiro lugar, tem que ser prioridade na nossa vida e é fundamental a gente sempre pensar nessas situações o mais cedo, né? Quando a gente começa muito mais cedo a reservar, a pensar na nossa educação financeira, né? A gente faz o possível para as coisas ficarem bem mais equilibradas, tá? Tipo, então eu faço sempre o possível. Fazer pelo menos todo mês, uma vez ao mês, é, organizar o que eu vou reservar para corretora, o que eu vou reservar para poupança, assim, porque eu reservo um pouco para poupança porque eu não quero ficar tocando direto lá na corretora, né? Porque eu ainda meu alvo, minha meta é construir de fato a reserva de emergência, né? Para cobrir pelo menos 6 a 12 meses, né? Ou cobrir minhas despesas de um ano e realmente, gente, alcançar a, alcançar minha vida ideal. Realmente eu quero chegar numa meta de alcançar minha vida, tipo, alcançar uma vida ideal. Tipo, eu ainda não estou na minha vida ideal ainda, tá? Eu preciso realmente chegar a alcançar os gastos e despesas que eu tenho no mês, assim, para poder chegar na minha vida ideal, entendeu? Então, né, eu não sei quanto custaria uma vida ideal, assim, mas é tipo uma vida ideal mesmo, poder, quem sabe, tipo, poder sair da casa dos meus pais, sabe? Poder alcançar isso, de fato. Eu não ter que mais morar com meus pais, se chegar uma fase na minha vida que eu, tipo, pai, mãe, eu já posso sair de casa e tudo mais, entendeu? Porque eu já tô quase beirando os 30, né? E ainda moro com meus pais, então, assim, e diante dessas situações que tá acontecendo, né? Ai, é muita coisa mesmo. Mas eu tô estudando, eu tô fazendo o possível, ah, de acordo com com o meu nível de vida, né? Tento fazer o possível para economizar, não arranjar despesa, não arranjar mais despesa do que eu já tenho, né? Enfim, porque já é esgotante, tá? As coisas que a gente leva aqui, principalmente com o comércio do meu pai, as despesas, então eu levo isso como aprendizado, né? A situação deles, porque eu não quero para mim. Eu não quero levar a vida que eles levam, sabe? Eu sei que a gente leva uma vida confortável, mas não é saudável ficar dependendo do banco, ficar dependendo do empréstimo do banco. Então isso não é a vida ideal que eu almejo, sabe? Eu acredito que sim, meus pais, eles dão um suporte para mim, eles estão sendo muito carismáticos, mas só que a vida deles, o estilo de vida deles não é saudável, tá? Isso está afetando a saúde da minha mãe, afeta a saúde do meu pai. Meu pai está em cirurgia, isso não é saudável. Não é saudável você viver à custa do banco, né? Você tá, tipo, o banco nessas horas parece, né, um amigo, né? Parece uma mão amiga, mas não é, gente, não dá para você principalmente para você que tem um comércio, você é empreendedor, você está dependendo sempre de ficar pegando empréstimo. Você tem que depois, tipo, devendo juros altos, entendeu? Não dá, isso não é legal, não é saudável. E a gente deixa de viver uma vida equilibrada por isso. Então é fundamental criar uma reserva de emergência, para assim criar um colchão de liquidez, entendeu? Pode ser meio estranho estar falando isso, mas conforme o que eu leio, é fundamental, tá? E é isso, gente, que eu aprendi durante esse tempo. E realmente a saúde tem que ser prioridade. Saúde é fundamental, é importante demais ter uma reserva para a saúde, porque muitas vezes o hospital, principalmente para quem não tem convênio, não tem plano de saúde, muitas vezes o pagamento é à vista, tá? Então, não deixe para depois. Pense agora no reserva de emergência. Pense para ontem. Pense nisso ontem. Pense para um ano antes, sabe? Pense nisso.
E é isso, eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos. Até mais.